A paz do Senhor, eu sou a Tia Kelly, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Viver em Cristo em Goiânia, e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescente. Se você é professor dessa turma, ou se você quer saber um pouco mais relacionado ao tema que nós estaremos trabalhando, não saia daí que eu volto em 10 segundos com você. Aproveite esse tempo para já deixar o seu gostei, para compartilhar o vídeo e também para deixar aquele comentário que a Tia Kelly ama ler. Olá, meus amados, a graça e a paz. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos iniciando a pré-aula da lição número 8, que tem por título Ele Venceu a Morte. Estamos trabalhando aí nesse trimestre o tema sobre Jesus, né? Jesus, o Salvador. Chegamos na lição número 8, já estamos aí caminhando para o final do trimestre e temos aprendido muitas coisas relacionadas ao nosso Senhor Jesus. A verdade, estamos aprendendo desde o seu nascimento. E aí são lições maravilhosas que estamos trabalhando esse trimestre. E hoje nós chegamos na parte em que vai falar que Jesus venceu a morte. A lição de hoje ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 53 ao 58. Na Bíblia diz de hoje, ela se encontra em João 11, 25 e 26, que diz assim: Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Esta é a Bíblia diz, que vai nos falar sobre nós termos fé, que mesmo que nós morramos, ainda que nós morramos, se nós cremos, nós viveremos. Amém? É uma lição, essa lição é uma lição mais difícil de trabalhar, porque nós vamos estar trabalhando o ponto da morte. Sabemos que esse é um tema, difícil de ser trabalhado, pelo fato que todo ser humano, na verdade, ele não quer morrer. Difícil você encontrar, eu particularmente nunca vi alguém falar assim que quer morrer. Nós todos, queremos sim ir morar com o Pai, mas se você perguntar para alguém, você quer morrer agora? As pessoas vão dizer que não é bem assim, peraí, eu preciso um pouco mais de tempo. Na verdade, isso é compreensível, porque o ser humano, ele não está preparado, ele não foi criado para a morte. Então, a gente tem ali um certo medo. O ser humano, de forma geral, tem um certo medo do desconhecido. Então, na aula de hoje, como nós estaremos falando sobre esse ponto, na verdade, aqui eu já pulei, já que ele já pulou os objetivos, deixa eu voltar um pouquinho aqui e deixa eu falar para vocês sobre os objetivos. Eu estou aqui meio que acelerada, mas vamos lá. Os objetivos dessa semana é saber que a morte não significa o fim de tudo, aprender que Jesus ressuscitará os seus servos e entender que a nossa esperança está onde? Está na ressurreição. Devido à ressurreição de Jesus, nós também podemos ter a certeza de que nós seremos transformados para morar para sempre com o nosso Pai Celestial. Agora sim, vamos dar início aqui com os nossos alunos em sala de aula. Você, professor, depois de você fazer toda a sua rotina, nós sabemos que cada igreja, cada local tem uma rotina talvez diferenciada, então você faz essa parte da rotina aí. Geralmente eu não falo muito sobre essa parte, porque você já tem essa prática, de colher as ofertas, fazer a oração inicial, de cantar os louvores, então é toda uma rotina que você já faz aí. Depois de toda essa parte, então, aconselho você, a fazer um debate com os seus alunos. Vamos botar os jovens ali para debater, para conversar. Os nossos pré-adolescentes estão numa fase que eles gostam muito de participar. É uma turma participativa. Então, se você só dar a sua opinião, talvez eles não vão aprender tanto quanto se eles participarem, se eles falarem. Então, aqui, quando você for iniciar a sua aula, você, então, começa ali com um bate-papo, faça algumas perguntas. Você pode perguntar para eles, então, por exemplo, ali, por que será, qual o motivo que todas as pessoas têm um pouco de medo da morte? Deixa com que eles respondam, deem as suas opiniões, deixa eles falarem o porquê, os motivos. Talvez eles estejam certos, talvez eles estão com um pensamento equivocado do real motivo, mas deixe com que eles expressem as suas opiniões. Não vá cortando ou interrompendo, professor. Ouça tudo com atenção e depois você então faça ali os esclarecimentos devidos ou necessários que possa haver. Você também pode perguntar por que os
todos aqueles que são cristãos. Por que que nós cristãos não devemos temer a morte? E deixa também com que eles falem aí desse ponto. Depois de haver então aí esse debate, esse pequeno um momento de... Não precisa ser algo extenso, né? Deixa com que fale alguma coisa ali, eles falam, tira ali uns 5 minutinhos para essa hora. E você então vem para a lição e você fala assim, olha, hoje vamos trabalhar esse tema que é tão importante. Vamos estar trabalhando o tema onde nós veremos que Jesus venceu a morte. E por Jesus vencer a morte, ele também nos traz essa convicção, porque ele deixou uma promessa. E ele diz que todos aqueles que partissem para a glória, que todos os servos seus também seria ressuscitado. Amém? Ressuscitaria, pois ele ressuscitaria todos os seus servos. Nós vivemos, na verdade, né, professor, em dias em que as pessoas estão muito preocupadas com a sua vida particular, com a sua vida física, né, com a sua parte terrena. A atualidade hoje, ela gira muito em torno das coisas materiais. Nós vamos ver aí que as pessoas cada dia mais têm buscado uma vida econômica melhor, têm buscado ali os seus interesses, adquirir coisas e mais coisas, e vivem uma correria como se a vida aqui, como se as coisas aqui nunca fossem acabar. As pessoas estão tão preocupadas com o hoje, com o agora, com o que tem, com o que vai ter, que às vezes elas esquecem de que nós estamos aqui de passagem, que o tempo nosso aqui é um tempo muito curto. E aí a pessoa vira naquele vício, naquela correria e esquece as coisas que são realmente importantes. Esquecem que o Senhor, ele nos criou não para este mundo, mas ele nos criou para a eternidade. E o desejo do Senhor é que nós passamos a eternidade com Ele. E quando nós nos preocupamos muito com essa parte terrena, muitas das vezes nós esquecemos a nossa parte espiritual. Muitas das vezes esquecemos aquilo que realmente é importante. Aqui também, professor, tem outro ponto muito importante que nós vamos estar trabalhando aqui nessa lição. Aqui na conversa do professor, inclusive o autor, ele começa fazendo algumas perguntas. Como que tem sido o nosso relacionamento com os nossos alunos? Será que nós também estamos numa correria aí tão grande que nós estamos tão preocupados só de ir ali dar aquela aula rapidinho, né? Estuda aqui rapidinho, dá uma olhada aqui, vai para a sala de aula, passa essa lição ali como uma obrigação e vai embora para casa? Ou será que nós estamos participando da vida dos nossos alunos? Será que nós estamos realmente desempenhando a vontade do Senhor? Porque o Senhor, a vontade dele não é só que nós vamos ali e passe um monte de informações, não. O Senhor quer nos usar como os instrumentos na vida dessas pessoas, na vida desses alunos, dessas pessoas que estão formando o seu caráter, que estão formando a sua fé. Então, o nosso papel vai além do que a sala de aula. O nosso papel como ministros da palavra do Senhor, como formadores ali de caráter também, vai além de simplesmente passar uma lição. Será que nós estamos realmente a par do que se passa com os nossos alunos? Será que nós estamos ali, né, de forma aberta para que eles possam conversar todo e qualquer assunto que eles tenham necessidade? Aqui o autor nos fala dessa importância de nós termos um relacionamento com os nossos alunos. Ter ali verdadeiramente sentimentos, ter ali, conhecer a vida deles, ver se eles estão precisando de alguma coisa, às vezes a parte espiritual, às vezes na parte mesmo natural, né? Às vezes um conselho, às vezes eles estão ali com algumas dúvidas, porque essa fase é uma fase que eles têm muitas dúvidas, e às vezes eles não têm com quem conversar. E nós precisamos ter essa abertura para que eles possam tirar as suas dúvidas conosco e que nós possamos dar conselhos de acordo com a palavra do Senhor. Nunca a minha opinião própria, nunca a minha vontade ou o que eu acho, não. Sempre aconselho os seus alunos baseados na palavra do Senhor, amém? Aqui no tópico número 1, então, vamos estar falando que Jesus, ele venceu a morte, ou seja, a morte não venceu o nosso Senhor. A palavra evangelho, nós sabemos que o evangelho do Senhor, ele deve ser anunciado a toda criatura. E quando se fala de evangelho, significa as boas novas, ou as boas notícias, né? As boas notícias. Que boas notícias são essas? A boa notícia que nós podemos repassar e devemos repassar é que Jesus, ele morreu, mas ele venceu a morte. Então essa é a boa notícia, que Jesus ressuscitou. E a nossa esperança deve estar o quê? Nessa ressurreição. De que o Senhor, ele morreu, mas a morte não o venceu. Jesus venceu até mesmo a morte. E aqui nesse tópico número 1, nós vamos estar falando então desse ponto da morte.
Sabemos que é um momento muito difícil. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade nesse ponto de quando falece alguém, de ir em velórios, porque eu fico assim, eu me sinto tão impotente, tão sem poder fazer alguma coisa, que eu fico assim, eu vou mesmo, porque tipo assim, eu tenho aquela obrigação de ir em velórios. Então, assim, eu chego lá, parece que eu não sei o que dizer, porque parece que tudo que eu falar não vai ser o suficiente para que aquela dor seja amenizada. Tudo que eu falar parece que tá pouco demais, mas na verdade, gente, não tem mesmo o que falar, né? Nós devemos ali dar o nosso abraço, o nosso apoio, porque o consolo ele vem somente do Senhor. E aqui nesse tópico número 1, então, nós vamos estar falando com os nossos alunos por que a morte é tão difícil para o ser humano. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em aceitar a morte? E aqui, então, você vai trabalhar o quê? Que isso é difícil, né? E é algo realmente difícil e é algo real, porque nós, como seres humanos, nós não fomos preparados, nós não fomos criados para a morte, né? Por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrer. O pecado, né? Quando o pecado entrou no mundo, é que passou a existir a morte. Quando Adão e Eva ali então pecaram, o pecado de desobediência, ali então foi decretada a morte na vida do homem. Porque o salário do pecado ele é a morte. E então, por esse motivo, a nossa parte humana tem esse medo. Porque, na verdade, o ser humano não é que ele tem medo de morrer, ele tem medo do desconhecido, aquele que ele não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser, na verdade, ele não sabe se a morte ele vai causar uma dor, então tem aquele medo em volta do desconhecido. E por quê? Porque é algo que ninguém nunca experimentou e voltou e falou, olha, foi assim, assim, assim. Né? Na verdade, todo ser humano ele vai enfrentar a morte, ele passará por esse momento. E mesmo que nós sabemos disso, que a morte ela é tão real quanto o nascimento, nós não estamos ainda preparados para esta ação na vida do ser humano. Mas o que nós devemos ter a certeza é que o Senhor fez uma promessa, e que se nós tivermos a nossa esperança, né, firmada no Senhor, né, que o Senhor ele nos ressuscitará. Por quê? Porque ele mesmo ressuscitou, né? E tendo a certeza de que a morte não é o fim de tudo. Esse é o ponto principal aqui nesse tópico número 1. Afirmar para os nossos alunos que a morte não é o fim, mas na verdade ela é o começo. Quando nós achamos que é o fim, mas é o fim para essa terra. Mas nós sabemos que nós não nascemos para ser eternos aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, é por pouco tempo. E que a morte, na verdade, é o início. Início, sim, de uma vida eterna. Por isso devemos nos preocupar onde passaremos a eternidade. Porque aqui é passageiro. A Bíblia vai dizer que nós estamos aqui, que nós somos como a fumaça, que ela desaparece em pouco tempo. Né? Nós vamos dizer que, na palavra do Senhor vai dizer também que o homem vive em média o quê? 70, 80 anos, passou disso é canseira e fadiga. Então o nosso tempo aqui na terra ele é passageiro, mas na eternidade não. Então nós devemos ter a nossa certeza, a nossa esperança de que nós estamos aqui por pouco tempo e sempre lembrar, a morte não é o fim, ela é o início de uma vida com Deus para os servos seus, para aqueles que são servos do Senhor Jesus. Amém? Ora, a morte é uma punição pelo pecado, né? Como nós falamos no início ali, porque foi do pecado que originou a morte. Aí então a gente pode pensar assim, mas então Jesus, ele não poderia passar pela morte, porque Jesus não pecou. Justamente, Jesus ele era 100%, né, sem pecado. Jesus foi 100% sem pecado, mas a morte não teve domínio sobre ele. Por isso que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, porque Jesus o quê? Ele não tinha pecado. Nós vimos aqui então que a morte ela é consequência do pecado. Mas aí você fala assim, Tia Kelly, mas se a morte é consequência do pecado, por que Jesus então morreu se ele não tinha pecado? Olha, Jesus morreu, mas ele, devido não ter o pecado, ele venceu a morte. Por isso que Jesus foi ressuscitado, porque ele venceu a morte. E aí você pode dizer, então, Tia Kelly, então se Jesus ressuscitou porque ele venceu a morte, e nós então, por que nós iremos ressuscitar? Porque Jesus conquistou essa graça da parte de Deus quando ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, sobre todas as nossas culpas, e ele se entregou ali.
Então, todos aqueles que confessam o Senhor, que aceitam o Senhor Jesus e que vivem, né, para a glória dele, todas essas pessoas que são servos seus, agora pela graça do Senhor, não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu vou fazer, não, é pelo que Jesus fez, nós também conquistamos o direito, né? Conquistamos essa graça do Senhor aí, de termos o quê? De ter uma vida transformada e assim então ressuscitaremos com o Senhor para passar a eternidade ao lado do Pai. Então tudo isso só foi conquistado porque Jesus pagou o preço que estava condenados a mim e a você, ok? Tópico número 2. No tópico número 2 aqui, vamos estar falando dentre os mortos, Jesus ressuscitou. A morte, ela não poderia deter o nosso Salvador. Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, provando assim que era o Messias, o Filho de Deus Altíssimo. Quando Jesus, então, ressuscitou ali no terceiro dia, nós sabemos, né, nós já estudamos nas lições anteriores com os nossos alunos, que Jesus, então, ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. E ele apareceu para os discípulos, apareceu para várias pessoas, e então ficou comprovado que Jesus era o quê? O Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus era o Filho de Deus, e a morte não pôde deter, o Deus Altíssimo, não pôde deter Jesus, que é o nosso Salvador. Mas a ressurreição de Jesus representa o que para nós? O que essa ressurreição vem nos representar? O que isso traz para nós? Então nós vamos ver aqui que Jesus também, ele vai ressuscitar os servos dele. Nós vamos ter a certeza aqui, vamos falar nesse ponto, que Jesus, ele vai nos ressuscitar, ok? Olha aqui, ó, o que ganhamos com ela, com a ressurreição de Jesus? Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, podemos ter a certeza de várias coisas. Tia Kelly, que coisas são essas que nós podemos ter a certeza? Bom, nós podemos ter a certeza que pela ressurreição de Jesus, Deus confirmou que ele era o seu próprio Filho, que ele era o verdadeiro Filho de Deus, o Messias enviado pelo Pai. Então é uma certeza que nós temos através do quê? Através da ressurreição de Jesus. Outra coisa, confirmou também que o trabalho de Jesus, que Jesus tinha feito. O segundo ponto aqui, vai o quê? Vai confirmar todo o trabalho que Jesus tinha feito. Vai nos dar essa certeza de tudo o que ele fez. E o terceiro ponto, a ressurreição de Jesus provou que ele era o quê? Inocente. Jesus não tinha culpa, mas morreu no lugar de cada um de nós, para que nossos pecados fossem perdoados. Outro ponto também que nós podemos ver aqui, que Jesus ele viveu na terra sem pecado. Jesus viveu aqui por 33 anos nesta terra como homem, como nós, e Jesus jamais pecou. Não houve pecado nenhum que pudesse condenar, prender Jesus. E por isso a morte que veio pelo pecado não teve poder para vencê-lo, devido a ele não ter pecado. Por isso que Deus teve que enviar alguém, porque aqui nessa terra não havia nenhum ser humano que fosse capaz de pagar ali, a morte, vencer a morte. Porque qualquer ser humano que estivesse aqui, que morresse, não teria como pagar o preço, porque todos eram o quê? Pecadores, todos nós nascemos, já em pecado ali, só ganhamos ali o perdão através do sacrifício de Jesus. Então Jesus foi o único que pôde pagar o preço ali que foi estipulado pelo nosso resgate. Pois Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados, levando aquela cruz pesada, Quando Jesus morreu, ele já tinha recebido a punição que era para quem? Que era para nós, que era para mim, que era para cada um daqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão nos assistindo, era para todos nós. Então, desta forma, a morte não tinha forças para prender Jesus. E assim, então, Jesus ressuscitou. Por isso, a nossa fé deve estar afirmada o quê? Na ressurreição de Cristo, nas boas novas, nas boas notícias da ressurreição. Pois Jesus não está morto, Jesus ressuscitou e ele está vivo para todos sempre. Amém? Podemos ter também a certeza de que se Jesus ressuscitou e Jesus ressuscitou, ele tem todo o poder
tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para libertar. Jesus tem todo o poder. Então nossa fé também deve estar na ressurreição, porque Jesus, e através da ressurreição, ele adquiriu todo o poder. Amém? Então aquilo que você precisar, tudo aquilo que nós como seres humanos precisamos, nada é impossível para o nosso Senhor, pois ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ok? Então esse aqui é o tópico número 2, onde nós estaremos ali falando então que Jesus, ele também nos ressuscitará, pois a palavra do Senhor diz que todos aqueles que partirem, né, para a glória, servindo ao Senhor, ele ressuscitará no grande dia, ok? Amados, a ressurreição de Jesus aqui, ela é a garantia da nossa própria ressurreição, porque quando Jesus ali, então, ele ressuscitou, ele quebrou todo o poder que a morte tinha, todo o poder da morte. Então agora, se nós cremos em Jesus, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos ter essa certeza de que Deus também nos ressuscitará todos aqueles que morrerem servindo a Jesus. Por isso que a nossa fé tem que estar baseada no Senhor. Nossa esperança tem que estar no Senhor em todo o tempo. Esta era a fé dos apóstolos e também precisa ser a nossa fé. E aí aqui, então, quando você tem essa certeza, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil você, então, consolar aqueles que perdem um ente querido. Fica mais fácil, então, nós compreendermos que a morte não é a derrota, mas que a morte ele é o início, é uma vitória para aqueles que partem para o Senhor, né? Aqueles que são servos seus. Fica mais fácil nós entendermos que nós estamos aqui só de passagem, mas que a nossa esperança não pode estar nessa terra. A nossa esperança tem que estar no porvir. E aqui fica também mais fácil quando nós temos essa certeza de que o quê? A morte, ela não é algo que nós não conhecemos, mas a morte é algo que o Senhor deixou para nós uma promessa, uma certeza de que nós não estaríamos mortos, mas pelo contrário, é o início de uma vida com o Pai. Amém? Então aqui, se nós tivermos esta fé, fica mais fácil para todo ser humano entender este momento que é tão difícil. Amém? Que é a morte, enfrentar a morte. Então, aqui nós vamos ver aqui que nós precisamos apenas estar confiando no Senhor, tendo fé e esperar aí este momento aí para ser o grande início para uma vida ao lado do nosso Senhor e Criador. Aqui no tópico número 3, vamos estar trabalhando onde está, ó morte, a tua vitória. Nós vamos ver que na Bíblia é ensinado, né, ensina de forma clara sobre a ressurreição dos mortos. E aqui nós podemos ter a certeza, né? É a prova de que quando alguém morre, ela não deixa de existir, né? E nós vamos ter a certeza que aqueles que nós amamos, nós vamos nos encontrar novamente com eles em Cristo, pois é um tempo ali de separação. E vamos ver também aqui nesse tópico número 3, né? Nesse tópico final, o quê? Que na ressurreição dos mortos, nós teremos o que? Na ressurreição ali, nós teremos o corpo revestido, tá? De imortalidade. E isso aqui é só para quem morrer? Não, a Bíblia diz que aqueles também que quando Jesus voltar não tiver morrido, talvez quando o Senhor volta, a gente não sabe o dia, a hora, se Jesus volta hoje, por exemplo, aqueles que não morreram ainda, mas que são servos fiéis, também terão seus corpos o quê? Revestidos de imortalidade, tá? Para nós irmos o quê? Morar com o Senhor, nós não vamos com esse corpo, nós teremos um corpo transformado. Seja aqueles que já morreram, que já partiram, nem que estão ali em descanso, ou seja nós que estamos vivos esperando a volta do Senhor. Todos nós teremos o nosso corpo transformados para ter o corpo ali revestido de imortalidade. Para os crentes, para que os crentes venham a ter tudo aquilo que o Senhor planejou, é necessário então que... E aí os alunos podem perguntar assim, Tia Kelly, por que nós teremos nosso corpo transformado, né? Teremos aí o corpo revestido de imortalidade. E você vai explicar para eles o quê? Que isso é necessário, porque nós vamos passar a eternidade ao lado do Pai. A eternidade não é um pouco tempo, é para todo sempre. E esse nosso corpo aqui, ele é corruptível, ele se deteriora, né? Ele acaba. Mas quando o Senhor tiver nos transformar, nos reverter o nosso corpo, ele durará para sempre, ele nunca mais se acabará. Então, por isso tem essa necessidade aí dos nossos corpos serem o quê? Transformados, tá? De incorruptibilidade, ok? Ou seja, de nunca mais morrer, de imortalidade, tá bom? Então, isso aí é necessário
para nós passarmos a eternidade ao lado do Pai. Aonde? Na Nova Jerusalém, a habitação que Deus está, né? E essa aí tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar no Senhor, de que se Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados para passar a eternidade ao lado do Pai. É um assunto difícil de ser trabalhado, né? Principalmente com jovens, é difícil, nós precisamos estudar bastante. E eu creio que pode surgir muitas dúvidas. Nesse caso, professor, se surgir dúvidas que você não consegue responder, não tenha vergonha de dizer, olha, eu não sei a resposta, eu vou estudar um pouco mais, e aí eu trago a resposta para vocês. Ou você pode falar assim, não, vamos chamar o pastor, vamos chamar alguém que tem mais entendimento para explicar para vocês esse ponto, para tirar todas as dúvidas. Mas não tente fazer de conta que você sabe tudo, que você sabe todas as coisas e talvez passar alguma informação errada. Os seus alunos vão ter confiança em você quando você for clara, quando você falar a verdade com eles. Não vá ali passar para eles que você sabe todas as coisas. Nós não sabemos, eu também não sei todas as coisas. Na verdade, nós não sabemos quase nada. Principalmente quando é relacionado a esse assunto. Para mim é um assunto muito difícil. Então, assim, quando surgir alguma pergunta, que provavelmente vai surgir, porque é um assunto polêmico, assim, não é que é polêmico, é um assunto que tem muitas dúvidas envolvidas, então, chame alguém. Quem sabe na aula de hoje, se você, professor, achar que você talvez não esteja tão preparado para dar essa aula, você pode convidar alguém que tenha mais entendimento nessa aula e chama para poder dar uma aula participativa com você. Talvez é uma oportunidade para você fazer uma aula diferente. Você pode convidar alguém para estar te auxiliando ali na aula. Você faz ali a introdução, né? Fala primeiro desse tópico, que é o tópico número 1, que é um tópico mais fácil, né? E aí você pode deixar esse tópico número 3, que ele é um tópico mais perplexo, para uma pessoa mais instruída no assunto. Não que você não seja capaz, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você ficar com um pouco de dúvida, chame alguém para estar te auxiliando nesta área, tá bom? Esses são os pontos de hoje, tá? Na verdade, tem muita coisa para ser estudada e eu espero ter ajudado um pouquinho, tá? Na aula de hoje. As dúvidas que você tem, senta com o seu pastor, senta com alguém, conversa antes da aula. Resolvi publicar essa aula com mais antecedência para vocês terem tempo de buscar mais, tendo em vista que é uma aula mais difícil de ser trabalhada. Então, assim, estudem na sua revista, gente, estudem, aqui tem bastante informação, é até difícil a gente conseguir, né, aprender tudo, mas tem muita informação. Escreva, anotem, vá para a Bíblia, leia a Bíblia, busca informações, para você então preparar a sua aula aí. E se você, né, achar melhor, convide alguém para te auxiliar, para estar ajudando você nessa aula dessa semana, tá bom? Tenho certeza que vai ser, se você convidar alguém, os alunos não vão reparar, eles vão achar interessante uma aula diferente, onde tem alguém ali para te auxiliar, onde tem alguém para participar com você. E quem sabe vocês fazem uma aula ali toda em debate. Vai ser um ponto muito legal, né? Quem sabe você nessa aula, você põe todos os alunos sentar ali, começa um bate-papo, um debate mesmo. Façam perguntas e põe alguém ali para te ajudar, onde os alunos falam e a pessoa vem ensinando o jeito certo, o jeito correto. Vai ser bem legal. Acredito que vai ser uma aula que vai ficar na memória deles, né? E na sua também, querido professor. Olha, gente, eu preparei algumas dinâmicas para vocês. Então, vocês que me acompanham sabem que eu posto vídeo à parte das dinâmicas. Eu tenho aí, acho que 3 ou 4 dinâmicas para você fazer essa semana. Assista o vídeo da dinâmica, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí e agora corre lá, vai assistir as dinâmicas, tá bom? Um beijo, tia Kelly, até semana que vem.